Ó, aqui, o Helder Moraes me manda aqui 7 perguntas. Vamos ver se dá para responder pelo menos algumas. Né? Qual a diferença entre comunismo e socialismo? E, bom, tecnicamente falando, formalmente, digo, o socialismo é o regime preparatório ao comunismo. Quer dizer, é um regime no qual o Estado controla a economia totalmente, mas ainda há alguma margem para a livre empresa na medida das necessidades do Estado. Esse é exatamente o regime brasileiro hoje, presta atenção. Agora, você pega aquela meia dúzia de capitalistas, filha da puta, que vive de negócio com o governo, que estão enchendo o cu de dinheiro, né? E eles dizem o seguinte: olha aí, o sucesso do capitalismo brasileiro, eu estou fazendo um montão de dinheiro. Mas olha, precisa ser muito cara de pau, muito canalha para pensar uma coisa, porque o enriquecimento de determinados grupos econômicos associados ao governo é a essência mesmo do socialismo, meu Deus do céu. Quer dizer, isso é o socialismo, isso foi aplicado em tudo quanto é... E, sobretudo, da versão fascista do socialismo. Porque a diferença entre o socialismo soviético e o socialismo fascista é que o socialismo soviético pretendia chegar à estatização total. E o socialismo fascista se contentava com o socialismo mesmo, não tinha aspirações de transformar-se no comunismo. Por quê? Porque ele sabia que o comunismo é impossível. Então, o ministro da economia do Hitler, o Hjalmar Schacht, ele sabia que o regime comunista é impossível, só é possível o socialismo. Então, vamos ficar nesse socialismo assim, a gente enche o Estado de dinheiro, o Estado controla tudo, manda em todo mundo, põe os empresários de joelhos, como ele dizia, mas deixa os caras ganhar o dinheiro deles. Né? E, evidentemente, eles vão ganhar muito mais dinheiro que eles, que estão protegidos pelo Estado, são sócios do Estado. Então, isso é o socialismo, e isso é o regime brasileiro. O regime brasileiro é a economia socialista, na versão socialismo fascista. É o nacional-socialismo. Com a diferença que não é nacionalista, é internacionalista. Porque dinheiro no Brasil, dinheiro vai para Cuba, vai para a autoridade palestina, vai para o Hugo Chávez, vai para tudo, mas do Brasil não. Né? Blá, blá. Os partidários da doutrina marxista dizem que o regime perfeito é a democracia socialista. Democracia socialista é o quadrado redondo, meu filho. Se o Estado controla toda a economia e você tem lá 5 ou 6 potentados, tá certo, que estão aliados ao Estado, quem pode contra isso? Ninguém pode. Não adianta você falar contra os caras. Eles, para começar, eles controlam os meios de informação. Quer dizer, se veja, a liberdade política, cultural, etc., religiosa, pressupõe a livre empresa. Pressupõe que haja um predomínio total da livre empresa. E que, mais ainda, a livre empresa seja incentivada, que a iniciativa, criatividade econômica, criatividade financeira do povo seja incentivada. Você vê, no meio da década de 80, né, o pessoal descobriu que 60% da economia nacional era economia informal. Era o sujeito que montou uma fabriquinha no fundo de quintal, era a mulher que fazia bolo para vender para a vizinhança, tá entendendo? Era o moleque que transportava os outros na bicicleta, e o brasileiro estava vivendo disso e estava indo muito bem, mas muito bem. Estava todo mundo ganhando dinheiro, sem nota fiscal, sem pagar imposto, etc, etc. Daí, o governo viu aquilo e brilhou o cifrão no olho, né? E disse, vamos regulamentar. Regulamentar significa o seguinte: vamos cobrar imposto de todo mundo, estrangular, e essas empresinhas tudo vão fechar, tá certo? E daí somente os grandes grupos econômicos é que aguentam a legislação fiscal, aguentam a carga tributária. Então daí somente os muito grandes crescem e se integram no governo, eles viram parte da administração estatal, são sócios do governo. E os outros, pau no cu dos outros. Né? Tem aquele ator Sérgio Brito, uma vez escreveu um livro de memória que chamava O Palco dos Outros. E o pessoal dizia que era pau no cu dos outros. Então é isso aí, né? É essa a fórmula do socialismo, pau no cu dos outros. Os outros somos nós, evidentemente.